Boa tarde, meu nome é Ronan, sou médico radiologista e professor da UFTM. E vou falar um pouquinho para vocês sobre trauma abdominal. Então, como é de se imaginar, né, o trauma abdominal deu uma grande complicada na vida do radiologista. Por quê? Por que complicou? Porque antigamente a gente tinha menos de 100 imagens para olhar numa tomografia de crânio, né? E hoje, nos equipamentos atuais, nós chegamos a 630 imagens por exame. Então, a quantidade de imagens que nós temos que analisar aumentou consideravelmente. Além disso, a gente queria imagens. Hoje, a gente queria volume. Então, esse volume é uma grande vantagem, mas também é um problema, porque nós temos um bloco de informações que nós temos que reconstruir nos axial, coronal e sagital, e o nível de detalhe, o nível de informação que a gente tem que dar hoje é digno de especialistas, né? Então, os exames de imagem se tornaram uma das ferramentas mais importantes na decisão do emergencista, né? Então, ele depende do ultrassom, hoje é uma ferramenta adicional, como nós sabemos, na sala de emergência, né? Os exames de imagem na urgência, eles aumentaram em 19% nos últimos 10 anos. Então, quando a gente fala de trauma abdominal, a gente sabe que o Brasil tem uma média de 1,5 milhão de acidentes de trânsito por ano, né? 40 mil mortes, 3 vezes mais que os Estados Unidos e o Canadá, e 10% dos óbitos são causados por lesões abdominais, que são secundários aos traumas de coluna, de crânio e de tórax. Então, 45% dos pacientes que têm lesão cavitária pode apresentar quadros clínicos e laboratoriais normais. Então, o paciente tem um exame laboratorial normal, mas ele tem uma lesão pequena endocavitária. A laparotomia exploradora é negativa em até 20% dos casos e está sendo cada vez mais substituída pelo FAST. Inclusive, um dos fatores que demandaram as pesquisas de desenvolvimento da ultrassonografia foi durante a Guerra do Vietnã, que foi justamente para acabar com o lavado peritoneal, né? Que então o ultrassom foi levado em forma experimental para o Vietnã para tentativa de identificação de líquido dentro da cavidade. Hoje, a tomografia computadorizada é o método de escolha para pacientes estáveis, pela disponibilidade, rapidez de execução e quantidade de informações que a tomografia pode dar. E a cada 3 minutos aumenta 1% a taxa de óbito dos pacientes com sangramento ativo, né? Então, o que é o FAST? O FAST é o Focal Abdominal Sonography for Trauma. Então, é um ultrassom abdominal focado na identificação de lesões de trauma abdominal. Então, ele foca na pesquisa de líquido livre no setor de urgência, ele é rápido, não invasivo, de baixo custo e tem uma baixa curva de aprendizado. E ele pode ser repetido inúmeras vezes, porque ele não tem radiação, ele não causa dor, nenhum tipo de problema ao paciente. A especificidade dele é uma especificidade alta, né? A gente tem uma especificidade de 90%, ou seja, no momento que ele identificar líquido na cavidade abdominal, é líquido na cavidade abdominal em 9 em cada 10 casos. A sensibilidade dele é variável e baixa, principalmente quando não é realizado pelo método de imagem, médico especialista em imagem. Por quê? Ou um médico radiologista, por exemplo, que não tem conhecimento dos dados clínicos, que não conversa com o paciente, ou que não tem tamanho e experiência. Então, isso gera uma sensibilidade muito variável, tá? Por isso, as lesões parenquimatosas devem ser avaliadas por tomo, tá? Pelo médico especialista em imagem. E como é que a gente faz o FAST, né? Na prática, vocês viram isso, né? O FAST, ele pode ser realizado inicialmente no pericárdio, transversal na região do cifoide, né? No espaço hepatorrenal, depois, então começa aqui, nessa região, ok? No pericárdio. Daqui você desloca, né? Então, desse ponto aqui, você vai deslocar à direita para avaliação da bolsa de Morrison, espaço hepatorrenal, que é a maior bolsa peritoneal de acúmulo de líquido no abdômen, entre o peritônio e o retroperitônio, ou seja, entre o fígado e o rim. Depois você vai deslocar o transdutor num sentido inverso, lá para a região do subfrênico esquerdo. Também você vai identificar derrame pleural, lesão do baço, né, líquido na goteira. E ali você vai passar, depois desse ponto, você vai passar para ver as goteiras paracólicas direita e esquerda. E finaliza onde? Finaliza seguindo o trajeto mais frequente do líquido abdominal, que cai do espaço inframesocólico para a pelve, certo? Então, ali no espaço retrouterino, ou fundo de saco posterior, ou fundo de saco de Douglas, entre o útero e a reto, entre a próstata e o reto, a gente tem aquele maior tecido peritoneal, maior espaço de acúmulo de líquido.
e é ali que a gente vai identificar a última parte do nosso exame. Então, esse é o objetivo do FAST, plano transversal xifoide, longitudinal quadrante superior direito, longitudinal quadrante superior esquerdo, transversal e longitudinal na região suprapúbica. E esse esquema de tomografia do corpo inteiro? Então, antigamente não tinha isso. A gente fazia tomografia de acordo com o trauma, no máximo do crânio, tórax e abdômen. Só que nos hospitais que têm alto fluxo de pacientes politraumatizados como o nosso, é cada vez mais comum a indicação de tomo do corpo inteiro. Então, crânio, pescoço, tórax, abdômen e pelve. E também já faz, por ser volume, acaba levando a coluna junto, né? Então, já faz na mesma análise a coluna lombar, só que a reconstrução e a fotografia em filme ou papel é feita de forma diferente. É uma análise só, principalmente nos grandes centros urbanos. A dose de radiação que é o problema. Então, a dose de radiação numa tomografia de corpo inteiro, ela é 250 vezes maior do que uma radiografia simples de tórax. Então, a forma que era feito, que era um raio-x de tórax, raio-x de coluna cervical, que é aprendido no ABCDE, né, ela é bem melhor para o paciente. Então, nos pacientes que você tem um paciente muito politraumatizado, muito grave, no limite da estabilidade, assim eu concordo com a tomografia de corpo inteiro. Mas os pacientes mais estáveis, realmente, a análise inicial pelo médico, pela equipe do trauma, associada a exames radiográficos, o FAST, ela pode ser melhor para o paciente, principalmente dependendo da lesão abdominal, esse paciente vai se submeter a outras tomografias. Então, essa dose de radiação é cada vez mais importante e será um fator cada vez mais relevante para o radiologista controlar nos seus laudos e é responsável pela equipe, né? Então, aqui a gente tem uns guidelines recentes de 2020, né? Aqui, esse aqui, sobre a Sociedade Europeia de Radiologia de Emergência, né? E onde eles falam da indicação do FAST, né? Para avaliação primária, ao grau de relevância dele, né? Que ele deve ser usado como avaliação primária, e não a tomografia, né? A radiografia convencional, quando ela deve ser usada para, por exemplo, para avaliação do politrauma, se possível, a tomografia deve ser usada no lugar do raio-x, concordo, no caso de pacientes mais graves. Então, mostrando que os protocolos internacionais, né, de radiologia em revistas indexadas falam de usar FAST, tá? O Extended. O Extended FAST, o que seria? Você também avaliar toda a cavidade abdominal, né, como primeiro método de exame associado ao exame radiográfico. Então, aqui mostra que um paciente com politrauma que chega no centro de emergência, ele foi classificado como politrauma. Se ele tiver uma lesão com risco de vida, ele deve imediatamente ir para a tomografia, sem questionamento, estando estável. Porque se ele não estiver estável, a tomografia não pode ser feita, tá? Que o paciente vai parar na mesa de toma. Daí tem que ser as medidas adequadas, que são os clínicos os cirurgiões tomam, do ABCDE, do trauma, mais o FAST. Agora, se não for life-threatening, se não for risco de vida, aí sim ele tem que ir para a tomografia ou para um protocolo indicado de ultrassom com raio-x, de acordo com aqui a tomografia com avaliação de dose. É uma tomografia mais lenta, que você reduz a dose de radiação para reduzir, lembra, 250 vezes a radiação que o paciente tem, mais que um raio-x. Então, se você pegar o paciente e fazer 250 raio-x nele, é igual uma tomografia, certo? Do corpo inteiro. Se ele não for politrauma, aí ele vai para outro tipo de conduta, tá? E qual que é o melhor protocolo? Então, o melhor protocolo é aquele que adequa à realidade da sua instituição. É dever do serviço de radiologia, e eu trabalho no da FTM, a ter esse protocolo determinado e atualizado com as normas mais defendidas na literatura, ok? Nossos aparelhos multidetectores são todos modulados com dose de radiação de acordo com a espessura corporal do paciente. Deve ser feito na fase portal, de 65 a 80 segundos. A fase arterial. Fazer fase arterial é cada vez mais utilizada quando você tem suspeita de lesão de vísceras, porque mostra o extravasamento ativo de contraste e ajuda a dar uma conduta mais assertiva. A fase excretora
que é a fase que a gente chama de urotomografia, ela só é feita se tiver hematura, porque ela vai acarretar que o paciente fique ao menos mais 10 minutos na sala de tomo. Então, nós estamos falando de um paciente grave, que precisa de uma vigilância médica e toda a equipe multidisciplinar envolvida no trauma, importante, né? Então, a gente não usa fazer de rotina a fase escritora. E o contraste oral? Contraste oral, olha, contraste demais nunca é ruim, né? Mas não há nenhum artigo nos últimos 5 anos, né? Então, de literatura mais recente, que justifica usar contraste oral ou endorretal. Nenhum. A gente só usa hoje, por exemplo, contraste oral para fazer enterotomo, diarreia crônica, pacientes eletivos. Contraste endorretal, mais para pacientes que já sofreram várias cirurgias, que têm pesquisa de fístulas, pacientes que já foram muito mexidos, que têm toda a anatomia abdominal alterada, né? E não aumenta a habilidade do radiologista em identificar as lesões. Dependendo do aparelho que nós estamos falando. Dos equipamentos que nós temos hoje na universidade, não muda em nada. E o que a gente deve colocar? O que você deve cobrar da nossa equipe de radiologia que tem no laudo? Bom, você tem que classificar a lesão para mim, a laceração, se tem laceração, se tem hematoma subcapsular, se tem hematoma visceral ou intraparenquimatoso. E se tem estressamento ativo de contraste. Então, essas foram informações que tem que ter. Tem trauma, tá? Que trauma que tem? Laceração, hematoma subcapsular, hematoma visceral intraparenquimatoso, teve extravasamento de contraste ou não? Essas informações tem que ter no laudo. Então, vamos aprender o que elas são. Primeira informação é a laceração. Então, a laceração é essa faixa ou imagens lineares de baixa densidade que atravessam o órgão traumatizado. Elas podem ser superficiais ou profundas. Então, aqui a gente está vendo um trauma hepático, onde eu vejo uma faixa hipodensa que está atravessando desde a cápsula periférica até a profunda o parênquima hepático, né? Então, se isso aqui for maior que 3 centímetros, isso é uma lesão profunda, ok? Vocês percebem, os que já estão mais acostumados com trauma que a gente vê que é líquido livre na cavidade abdominal. Então, isso é uma laceração. Se ela atinge uma cápsula do órgão até a outra, pode ser até usado o termo fratura. O hematoma subcapsular. O hematoma é uma coleção hemática localizada entre o órgão cometido e sua cápsula, geralmente com efeito expansivo. Então, aqui eu estou vendo um baço, tá certo? E a gente vê uma coleção, ó, promovendo um efeito deslocando o baço na linha média. Então, isso não é uma laceração esplênica. Isso é um hematoma subcapsular, porque ele está como se ele estivesse entrando na cápsula hepática, esplênica no caso, entre o órgão e sua cápsula, forma uma coleção que o desloca, assim como temos no crânio, né? Então, eles contornam assumindo uma forma ovalada ou principalmente a famosa forma decrescente lunar. O hematoma visceral ou intraparenquimatoso é uma área de hipoatenuação mal definida na víscera cometida, geralmente precedida de uma laceração ou contusão focal. Na fase sem contraste, ela pode se apresentar como hiperdensa. Então, aqui eu estou vendo um fígado, uma densidade toda heterogênea. Quando eu injeto, isso aqui pode ser espontaneamente hiperdenso. Quando eu injeto em contraste, eu percebo uma captação heterogênea no contraste, e essa área que teve hiporrealce, a gente pode usar esse termo, mas não é escrito, significa que é uma área que você teve uma laceração, que é um hematoma, né? Então, o termo correto não é laceração, porque não é uma faixa, é uma área mal espalhada e definida. Então, isso é um hematoma visceral intraparenquimatoso. Então, aqui, nesse caso, para a gente definir, as lacerações são lesões hipodensas, como essa, tá vendo? Atravessam um órgão, lembra dos 3, maior que 3 e menor que 3. As fraturas são lacerações que atingem as duas faces dos órgãos, certo? E os hematomas são lesões arredondadas e hipoatenuantes, ok? Como a gente está vendo aqui. Ó, aqui a gente vê um hematoma intraparenquimatoso. É diferente dessa imagem aqui acima. Então, isso é diferente disso. Aqui em cima, laceração. Lá embaixo, hematoma
parenquimatoso, certo? Extravasamento ativo de contraste. O extravasamento ativo de contraste, ele representa uma lesão vascular no órgão cometido, geralmente levando a uma conduta cirúrgica, caracterizada pelo contraste identificado nas fases arterial, de forma mais volumosa nas fases mais tardias, com foco de alta densidade. Então, aqui eu estou vendo o baço heterogêneo com uma laceração, com várias lacerações, poderia falar até uma fratura cominutiva, não está tão errado o termo, apesar de a gente não usar tanto na descrição. A gente vê uma coleção ao redor do baço e a gente vê extravasamento ativo de contraste, ok? Então, isso é fase arterial, a gente vê o contraste na artéria, na aorta, nas artérias mesentéricas, no rim. A gente vê líquido aqui, assim, a bolsa de Morrison, caminhando para o forando de Winslow. E aí a gente vê que esse sangue que está aqui na artéria tem um contraste associado e está promovendo esse hematoma intraparenquimatoso. Então, isso é o extravasamento ativo de contraste. E, por fim, as achados de líquido na cavidade, quando a gente tem lesão em órgãos sólidos abdominais que cursam com N peritônio. O líquido de alta densidade alojado perto do órgão chama a atenção para avaliar aquele órgão, denominado sinal do coágulo sentinela. O volume de líquido peritoneal é importante, mas é fundamental para a conduta clínica a identificação do extravasamento ativo de contraste. Então, hoje, um dos fatores levantados na literatura como mais grave é a gente identificar esse extravasamento ativo de contraste, tá? Em pacientes com anemia acentuada, anemia ferropriva, o sangue na cavidade, na fase sem contraste, ele pode não ser tão hiperdenso. Então, tem esse fator também em pacientes, por exemplo, que estão, por exemplo, no choque, né? Hipovolêmico. Ok? Era isso que eu tinha para apresentar nessa primeira aula para vocês sobre as classificações de lesões abdominais. Então, falei de laceração, de hematoma intraparenquimatosa, hematoma subcapsular, líquido na cavidade, extravasamento ativo de contraste. Mostrei para vocês como é que a gente executa o FAST, ok? E mostrei as indicações da tomografia de corpo inteiro. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Um abraço, tenham um bom dia.